Audio Jungle. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Ramos, sou analista de qualidade sênior há um pouco mais de 6 anos e vou estar ministrando para vocês um curso de Tosca e fazendo automações web, né? Nesse primeiro momento. Então, durante a nossa primeira aula de introdução, eu vou estar apresentando para vocês um pouco da ferramenta. E é do nosso curso aqui, né? Dar um overview sobre a ferramenta nessa primeira aula, né? E aos posteriores a gente vai estar aprendendo a fazer uma automação web, né? Com Tosca. Então agora vou estar apresentando para vocês um pouquinho sobre como a gente faz a estrutura, né? De abrir a tela home e iniciar o nosso projeto, né? Então agora, a princípio, a gente acabou de abrir a ferramenta do Tosca, a gente vai ter a opção de First Step, né? Que é os primeiros passos, ou Advanced Example, né? Se tem alguns exemplos, eu criei aqui no Create New Test Case, né? Que a gente vai criar um novo workspace, que é o nosso repositório de trabalho aqui, né? Que a gente vai estar utilizando, né? Vou estar explicando para vocês um pouquinho como é que a gente cria. Acabou de clicar nesse New, ele vai abrir essa tela aqui, né? Abrindo essa tela, o que vai acontecer? Aqui a gente vai ter o select do type o tipo de repositório, na verdade, né? Então a gente vai selecionar o nosso tipo de repositório. No caso a gente vai estar criando o nome, porque a gente está vendo aqui, ó, create single user workspace. Então como a gente, a gente vai estar sozinho nesse workspace, a gente vai criar esse cara, né? Caso você trabalhe numa organização, você usa mais de uma pessoa, então você tem um servidor ali, então basicamente eu estou utilizando no meu dia a dia esse cara aqui, né? O MS SQL Server. Então a gente passa esse cara aqui, e aqui, ó, o que acontece? Aqui a gente tem uma string de conexão, né? Igual banco de dados, né? Então a gente passa uma string de conexão, testa a conexão e assim vai estar funcionando, né? Como a gente vai estar utilizando esse curso só um usuário, a gente vai estar colocando como nome. Então beleza, então a gente criou aqui, a gente vai dar o nome do projeto aqui. Eu coloquei como treinamento Tosca, né? Já está até criado aqui. Mas basicamente vocês colocam o nome que vocês quiserem aí. Eu vou até cancelando no meu, né? Mas vamos colocar aqui só pra. Vamos colocar só de treinamento. Vou colocar aula 1 aqui, vai. Pra gente. Então beleza, a gente coloca aqui. Coloquei treinamento aula 1, né? A gente não tem nenhum workspace padrão aqui de template, então a gente basicamente clica em OK e ele vai criar o nosso workspace. Então beleza, aqui é o caminho que ele está criando, beleza, criou. Aqui ele demora um pouquinho, mas ele vai abrir. Então aqui por padrão ele abre com test case em módulos, requirements, ou test case design, que eu deixo sempre em segundo, eu gosto de usar assim, issues, execution, que são vocês, e configurações e test plane, né? Então basicamente como é que funciona esse cara? Aqui são as abas do Tosca, né? Então aqui são abas que são personalizáveis, então essas daqui foram que veio por padrão. Caso você não queira utilizar alguma dessas, por exemplo, essa daqui eu não quero utilizar, então vem aqui pro xizinho. Ah, fechei uma aba sem querer, como é que eu faço para pegar de volta? Então você vai vir aqui, ó, Proxy, você vai vir aqui na sua abinha. Ah, essa daqui que eu fechei, né? Vim aqui, ó, botão direito nesse maisinho, ela vai abrir uma telinha aqui, ó. Você pega, clica e arrasta e põe lá de volta e seja feliz, né? Mas então, basicamente é esse cara que a gente vai utilizar assim, né? Nosso dia a dia. Então, basicamente aqui, explicando um pouquinho do project que a gente acabou de abrir, né? Então, o que acontece? Esse project aqui, ele vai estar tudo que tem no nosso projeto, né? Então, são as pastas padrões, né? Isso aqui você pode adicionar mais pastas aqui, então é mais para uma pessoa avançada, né? Que quer fazer alguma coisa diferente do que vem por padrão. E por a gente não vai estar mexendo nisso, eu posso estar falando isso futuramente. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que funciona o menu home, né? O que é o menu home aqui? Startbook, então basicamente aqui é como se fosse o Run, uma aplicação tipo Java ou C Sharp, então basicamente aqui a gente faz a execução. Aqui para você procurar um search, procurar alguma coisa dentro do seu projeto, né? Modificar alguma coisa, adicionar arquivos. Aqui você vai para a sua árvore, vai estar o seu usuário. Aqui section, vai estar a mesma coisa daquelas pastas lá, né, que a gente estava no project. Aqui que é uma parte muito importante. Basicamente aqui é como se fosse o nosso Git de uma programação comum, né? Como é que funciona esses caras? Você vai ter aqui no test case o seu caso de teste, né? Que a gente não tem nenhum por enquanto, mas a gente vai ter e a gente vai estar trabalhando em grupo, assim, por exemplo.
No trabalhando em grupo, a gente vai ter o check-in out, então basicamente a gente trava a nossa pasta para ninguém mexer no nosso teste ali, né? Como se fosse a gente criando uma feature dentro de um Git. Então imagina que a gente tem a developer, né, que no Git é o padrão, a gente tem a developer, a gente cria uma nova branch chamada feature baseada na developer, a gente termina de fazer o nosso desenvolvimento e vai fazer um pull request para devolver para a developer nosso código atualizado, né? Então basicamente é como se fosse isso, né? Então no check-in out a gente vai estar, quer dizer, o checkout a gente vai estar travando nossa pasta aqui, né? O checkout tree seria tipo, a gente vai travar a árvore, né? Então vai ter mais de umas pastas, a gente pode travar uma pasta ou todas as pastas que estão abaixo dela. O check-in out é para você fechar, como se você estivesse fazendo um commit e fazendo um push. E aqui basicamente o update out seria como você está fazendo um pull no Git, sabe? Então aqui você vai baixar, aqui você vai fechar e salvar, né? Como se fosse, e esse aqui você vai travar a sua pasta ali, né? Então, explicando um pouquinho para vocês, por enquanto vamos explicar um pouquinho do Tools. O Tools é bem importante. O que seria o Tools aqui, né? Aqui no Tools ele vai estar o Buffer Viewer. O que seria o Buffer Viewer? A gente tem os buffers aqui, né? O Buffer View na verdade, nada mais é do que as variáveis que a gente tem na nossa execução. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui no nosso caso de teste, que eu vou estar mostrando para vocês. Aqui no nosso caso de teste a gente criou uma tela de login. Então a gente vai acessar uma URL, vai colocar usuário e senha e vai clicar no botão logar. Aqui, esse cara só vai ter que acessar uma URL, ele vai colocar um usuário e senha e vai ter que a gente vai clicar no botão acessar. Aqui dentro do Test Case Design, que eu estava falando para vocês, aqui a gente vai ter os valores desses caras aqui do Test Case. Então, qual que é o valor que vai estar no Test Case Design? Vai estar o valor da URL, o valor do usuário e da senha. E no buffer vai estar mostrando para a gente o que foi utilizado ali, né? Ah, foi utilizado o usuário Rodrigo, a senha 123. E a URL a gente vai XTPTO lá. Aí é bem bacana que a gente consegue estar acompanhando, conforme eu vou estar apresentando o curso, eles vão utilizar bastante esse cara aqui em Tools, o Buffer Viewer, para você ver os valores que foram passados no teste, né? Aqui eu vou explicar um pouquinho também do módulos. O que seria o módulos aqui? O módulos, ele é uma parte que a gente faz o scan da tela, né? Como é que o Tosca funciona? O Tosca, na verdade, ele tem opções de escanear a sua tela. Então ele é muito, muito intuitivo, pois ele pode vir aqui nesse scan e você pode criar uma aplicação desktop, você pode criar uma API, uma aplicação mobile, uma aplicação PDF, PDF comum, né? Um arquivo PDF. Você pode colocar um WebDriver, que seria o nosso caso do Chrome. Você pode um Salesforce, porque usa Salesforce. Pode ser um file scan, por exemplo, quero escanear uma planilha. Então ele tem vários tipos de scan aqui, né? Então isso aqui também a gente vai utilizar bastante no nosso dia a dia aqui no Tosca. Explicar um pouquinho da parte de execution, né? Como é que seria a parte de execution aqui, né? A aba de execução ela tem a função de receber cenários prontos, né? Então a gente terminou o nosso cenário, a gente vai colocar para execution e o execution ele vai ficar responsável por fazer o nosso fluxo end-to-end, né? Então terminou todo o cenário, você vai para execução e aqui na execução você vai colocar seu cenário. Um cenário ou mais cenários. Eu quero colocar 10 cenários no execution, dar um play e rodar os 10. Aí é esse cara que vai estar fazendo isso pra gente. Outra coisa que é bem importante para vocês, eu estar apresentando, o Startbook, né? Que é esse cara aqui. A gente vai estar utilizando posteriormente. O que seria o Startbook? Ele nada mais é do que você vai ver os resultados do seu cenário. Então, basicamente, a gente começou a rodar nosso cenário aqui, deu play, ele começou a fazer e do nada ele quebrou. Aqui no Startbook ele vai estar mostrando o passo a passo que a gente fez e o ponto que ele quebrou, ele vai estar dando um cara chamado Login Info que vai estar logando nossa mensagem de erro, né? Então ele tem value que pode mostrar os valores, ele mostra o tempo de start, a duração. Então esse cara que a gente vai utilizar bastante aqui no nosso curso, né? Então agora, por hora, nessa primeira aula, acho que basicamente é isso, né? A gente já aprendeu um pouquinho sobre um pouco do básico aqui das funções do Tosca que a gente vai estar utilizando, né? E na próxima aula eu vou estar apresentando para vocês como a gente vai criar o nosso primeiro caso de teste, né? A gente vai começar pelo test case. Então até a próxima aula, pessoal. Valeu, obrigadão, tchau, tchau.